Mas aí está o tema da palavra da manhã de hoje: José, um homem usado por Deus. Eu vou fazer duas leituras de dois trechos do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Os dois falam sobre a atitude de José diante do desafio, do chamado de Deus de ser o pai por adoção do menino Jesus de Nazaré. Assim está escrito na palavra: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. O segundo texto, ainda no capítulo 2, os versos a seguir, ele vai dizer assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E aí o texto prossegue dizendo que assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Aqui está, portanto, a segunda sessão. Você já deve ter percebido que Deus usa aqueles que estão dispostos a obedecê-lo. A disposição para a obediência é certamente aquilo que faz com que o Senhor olhe para cada um de nós com o olhar da vocação, com o olhar da eleição. E eu vou tentar explicar isso. Porque no caso específico desta história bíblica, nós encontramos um homem comum, um carpinteiro. Nós encontramos um homem simples, ele não faz parte do quadro de sacerdotes do povo de Israel. Não é um homem conhecido pelo seu conhecimento da Torá, da lei. Ele não é contado entre os escribas, não é contado entre os fariseus. É só um homem, um carpinteiro, que está noivo de uma menina chamada Maria. E Deus chama José e coloca diante dele uma missão, uma tarefa. E às vezes a gente começa a se perguntar: o que é que faz com que Deus escolha este homem, aquela mulher? Hoje pela manhã nós vamos estar identificando aqueles que Deus tem escolhido para a liderança da igreja no próximo ano. E normalmente há um sentimento no coração de alguns, talvez de medo em relação ao desafio. Talvez haja até um desejo, sim, de servir a Deus, de integrar-se em algum ministério. Mas eu quero dizer a você que é comum sentir medo diante da possibilidade de servir ao Senhor. Muitos na história bíblica revelam o seu medo diante da vocação, diante do chamado de Deus. E José não foi diferente. Se você se recorda, em Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer que José, filho de Davi, palavras aqui são as palavras do anjo, não é? Não temas receber a Maria, tua mulher. Ele precisava, portanto, enfrentar o seu medo e aceitar a sua vocação. O fato de ter sido escolhido e chamado por Deus para essa tarefa. E José não está sozinho nisso. Se você se recorda, Maria também recebeu a visita do anjo. E lembra-se quais foram as primeiras palavras do anjo? A Bíblia diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E se não for bastante, deixe-me convocar aqui alguns outros que participaram do nascimento de Jesus. Os pastores que estavam no campo. Lembram-se o que a Bíblia diz? Que também eles ouviram a seguinte declaração dos anjos: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Eu, por isso, quero declarar, sabe, irmãos, que nós precisamos enfrentar de alguma forma o medo. Aliás, o medo, às vezes, ele se disfarça, não é?
E algumas manifestações do medo, elas vêm como que disfarçadas. Quais são essas manifestações deste medo? Primeiro, talvez você esteja pensando, mas e se eu errar? Aliás, a música até nos ajudou, não é? E se eu cair? Não é? E se eu cair? Eu tenho uma palavra para você. Se eu errar, não, você vai errar. Parece bem confortadora, não é? Esta palavra. Mas é verdade, a questão é quando isso vai acontecer e o que é que você vai fazer diante das suas limitações. Ou os irmãos imaginam que ao longo desses anos de ministério eu nunca errei. Nenhum pastor erra no exercício do seu ministério, nenhuma liderança espiritual. Não, irmãos, nós erramos sim. Mas quando Deus nos chama, Ele sabe da minha fraqueza, da sua fraqueza, da minha fragilidade, de sua fragilidade. Às vezes o medo se disfarça a partir de uma declaração. E se não gostarem de mim? Durante tanto tempo quem esteve à frente daquela comissão, ou quem foi o professor daquela classe, era fulano, e às vezes a gente fica pensando em Josué tendo que suceder Moisés, né? E a gente fica imaginando, não vão gostar de mim, eu não sou tão carismático, eu não tenho tanta experiência. Quer ver um outro disfarce do medo? É quando a gente diz assim, eu não me sinto preparado. E o problema é que passam-se os anos e você não se prepara. Eu não sei quantos aqui já tiveram a bênção de ser professor da escola bíblica dominical. Mas uma coisa que a gente observa é que aquele que se dispõe a ensinar, ele acaba o quê, irmãos? Aprendendo. Você nunca vai estudar tanto a Bíblia quanto quando resolver, dizer, olha, podem contar comigo. E não importa, podem ser as criancinhas, aquelas que você vai ensinar. Você vai aprender muito. Por quê? Porque o Deus vai nos capacitando, irmãos, à medida em que nós estamos exercitando os dons que Ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não fica pensando que um dia você vai estar preparado, não. Deus vai lhe preparar, você precisa acreditar nisso. E um dos últimos disfarces do medo que eu aqui menciono é aquela expressão, e se eu não conseguir? Lembram-se que todas estas perguntas estavam na alma de Moisés quando ele foi chamado? Lembram-se que perguntas semelhantes estiveram também na mente de Isaías, na mente de Jeremias. Portanto, eu quero dizer a você que é membro da igreja, que está aqui congregado nesta igreja, você que tem identificado este lugar como o seu lugar, como a sua casa, como a sua família, descubra qual é a sua missão entre nós. Você não veio para esta comunidade para sentar-se em um banco e participar das celebrações. Você veio para servir ao Senhor. E eu fico muito feliz, sabe, porque nesta igreja, quando nós escolhemos aqueles que vão trabalhar na liderança, nós entendemos, isso é coisa do nosso estatuto, que aqueles que são membros da igreja é que podem sim exercer as diferentes funções dentro da comunidade. Mas nós temos, ao longo dos anos, nós abrimos um espaço carinhoso, sabe? E às vezes nós recebemos congregados que formalmente não podem estar alistados entre a liderança, mas que começam, sabe, a desenvolver os seus dons e talentos. E eu sei de gente aqui que tornou-se membro desta igreja porque foi acolhido. E porque teve a oportunidade de começar a servir, e porque começou a se relacionar com pessoas no ambiente do ministério. Isso é tão bom, isso é tão bom. Portanto, tenha muito cuidado com os seus medos. Aliás, sobre os medos, eu trouxe aqui uma história que eu acho maravilhosa. Ela faz parte da cultura africana. É a história de um homem chamado Acari. E Acari gostava muito de ir à caça, mas ele nunca tinha muita sorte, sabe? De vez em quando ele regressava, para não dizer sempre, de mãos vazias, igual alguns pescadores que eu conheço nesta igreja. E o fato é que sempre que ele retornava, já viu quando o pescador volta, cadê o peixe? E quando ele traz, finalmente ele consegue um peixe, o que é que dizem? Onde é que fica esta peixaria? Comprou aonde? Normalmente é assim. Acari conviveu com isso durante muito tempo. E ele foi muito bem recebido em uma determinada aldeia. Inclusive casou naquela aldeia, recebeu um espaço para morar. E ele começou a residir ali. Só que um dia ele acordou com um desejo de caçar.
Fazia tempo que ele não caçava e ele resolveu fazer. Pegou a lança dele, que inclusive já estava enferrujada, entrou floresta adentro, e logo que ele começou a caminhar, ele viu algumas pegadas. E eram pegadas de leão, irmãos. E de repente, quando ele olhou para trás, ele viu, olhando para ele, aquele felino, o rei dos animais, já se colocando em posição de ataque. O Acari não teve dúvidas, viu que havia uma grande moita de espinhos, e sem se preocupar com os espinhos, irmãos, o medo do leão foi tão grande, ele entrou naquele espinheiro, rasgou-se, feriu-se e ficou ali escondido. O leão olhou para aquilo e disse: eu não vou entrar. Passou 3 dias de tocaia, e o Acari não saiu do meio do espinheiro. O tempo passou e o pessoal na aldeia, a esposa, porque a esposa também sente falta do marido, né, irmãos? Começaram a perguntar: onde está Acari? E então chamaram o Ratá. E o Ratá recebeu a missão de procurar o Acari. E o Ratá começou a entrar mata dentro, quando de repente ele escutou: quem é que está aí? E ele disse: eu sou o Ratá, eu saí da aldeia porque eu estou procurando alguém que saiu para caçar e até agora não voltou. E ele gritou: sou eu, o Acari, eu estou aqui. O Ratá olhou para um lado, olhou para o outro e disse: e agora, o que é que nós vamos fazer? Ele não teve dúvidas. Pegou alguns galhos secos, sabe, irmãos? Alguns ramos, colocou ao redor daquele espinheiro e colocou fogo. Na hora que o fogo começou a subir, os irmãos não imaginam o que aconteceu. Acari saiu do meio dos espinheiros, irmãos. E sabe o que é que dizem os africanos a partir daí? É que, na verdade, um medo acaba vencendo um outro medo. Às vezes o medo é tão grande, irmãos, que a gente nem se incomoda com os espinhos, né? Há pessoas que são movidas pelo medo, e por favor, eu aqui abro mão de todo o ensino dos nossos irmãos e irmãs africanos, para lhe dizer que você não precisa ser impulsionado pelo medo. E às vezes nós até fazemos votos a Deus em função do medo da morte. Quantas vezes você prometeu algumas coisas a Deus porque estava com medo de que ia morrer, estava esperando o resultado de um exame? Sabe quando a gente faz um voto em função do medo? Se você está planejando alguma coisa para o ano que se aproxima, deixa eu lhe dizer, não permite que o medo seja a sua motivação. E querem saber por quê? Porque Deus fala. E o curioso, eu não sei se você já observou, que diferente do que fez com Maria, Deus, pode avançar? Isso, Deus usou sonhos para falar com José. E às vezes eu fiquei já me perguntando, por que sonhos? Porque Maria, quando recebeu a visita do anjo, você se lembra que ela conversou com o anjo? Deus é tão sábio, né, irmãos? Porque quando foi para falar com a mulher, ele mandou um anjo que ela podia conversar, e ela começou a fazer perguntas, não é, irmãos? Começou a perguntar: e como vai ser? E como será? Com o homem não foi assim. Ele mandou um sonho e no dia seguinte ele já se levantou e foi fazer. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, viu, amados irmãos e irmãs? Mas eu só quero lembrar-lhes, por exemplo, em Mateus 1:20 está escrito: apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Em Mateus 2:13 está escrito: um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Em Mateus 2:19 está dizendo: um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. É tão interessante, não é, irmãos? Que Deus também fala no Egito, né? Deus também fala no Egito. E finalmente o último texto, em Mateus capítulo 2, verso 22, tendo sido avisado em sonho. Bom, eu não concluí o destaque que fiz, então outorgo aos irmãos a possibilidade de conversarem. Por que será que Deus mandou sonhos para José e, no caso de Maria, mandou um anjo que podia conversar com aquela mulher? Aqui eu fecho parênteses, sabe? Apenas para dizer a você o seguinte: abra seu coração e escute aquilo que o Senhor está falando à sua vida. Deus sabe como falar ao meu coração. Ele sabe falar através de sonhos? Sabe. Deus sabe mandar anjos? Sabe. Deus sabe colocar uma estrela no céu para falar com os magos? Ele também o faz. Deus usa os textos sagrados, profetas, para também falar ao coração do povo do Senhor? Claro que sim. Mas mantenha-se sensível à voz de Deus. O que é que Deus tem lhe dito? O que é que Deus tem falado ao seu coração?
especialmente para o ano que se aproxima. O que é que Deus tem falado à sua vida? E querem saber por quê? Porque Deus não quer um horário da sua agenda. Deus, na verdade, Ele quer ser a sua agenda. Às vezes alguém diz, eu preciso realmente, pastor, separar algum tempo. E eu vou aqui separar, eu não vou atender ninguém nesse período. Eu não vou mais dar aulas nesta hora. Eu vou acabar com essa coisa, eu não preciso, não compensa, sabe? Aquela hora extra que eu estou fazendo, eu vou consagrar este tempo da minha agenda. Errou. Sabe, porque Deus não quer marcar uma hora com você. Deus, Ele quer a sua agenda por inteiro. Ele quer você o tempo todo, não uma parte do seu tempo. Ele quer que você, mesmo quando você esteja trabalhando, Ele quer que você reflita a sua graça, testemunhe do amor, do Evangelho, da paz de Deus. Todo tempo, a gente costuma dizer que Deus é bom, não é? Em todo tempo, Deus é bom. Então deixa eu lhe dizer, em todo tempo seja servo dEle. Em todo tempo exercite a sua obediência. Em todo tempo sirva ao Senhor. Aliás, nesse texto, eu aprendo com José que não importa, irmãos, qualquer que seja a hora, Deus tem autoridade para isso. No capítulo 2, versículo 14, ele tem um sonho ao longo da noite, e aí o texto sagrado diz que durante a noite mesmo ele já partiu para o Egito. Os irmãos imaginam acordar de noite, no tempo de Jesus, eu estou falando no primeiro século, para preparar as coisas. Você já imaginou, amada irmã no Senhor, se o seu marido José, sabe? E tem alguns que literalmente se chamam José, né? Acorda no meio da noite e diz, Dalina, o Senhor está dizendo que é para a gente ir agora para o Egito. Homem, vá dormir. Vá dormir, homem. Pelo amor de Deus, eu disse para você não comer tanto antes de deitar-se. Mas observem se não é assim. A Bíblia diz que Deus fala a ele em sonho ao longo da noite e ele imediatamente. É por isso que eu estou lhe dizendo, Deus não quer uma hora do seu tempo. Deus quer que você esteja disposto, disposta a servi-lo em qualquer que seja a hora. E vou adiante, sabe? Não é somente em qualquer que seja a hora, mas em qualquer que seja o lugar. Porque desde o momento em que José aceitou o chamado de Deus para ser o pai por adoção de Jesus de Nazaré, ele começou a colecionar moradas, CEPs, endereços. Aí o texto diz, versículo 4 do capítulo 2 de Lucas, que ele subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, e aí o texto continua. Depois, eu já mencionei esse texto, veja Mateus capítulo 2, 14. Lembra-se que eu fiz referência, que durante a noite ele partiu, mas notem, qual foi o próximo endereço? Ele foi agora para o Egito. Depois, no capítulo 2, 21, ele ouve a voz de Deus, dizendo que o tempo do Egito já havia acabado, então ele precisaria voltar, e a Bíblia diz, ele se levantou e foi para a terra de Israel. Quando ele chegou na terra de Israel, nesse mesmo capítulo 2, versículo 22 e 23, está escrito assim, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo. Vejam, que aqui não é mais o José que teve medo de receber Maria como a sua mulher. O que é que eu quero lembrar aos irmãos? Eu disse e repito, Deus usa a gente, cada um de nós, Deus usa a mim e a você, mesmo com os nossos medos. Agora o receio dele era que Arquelau estava reinando. Aí o que é que o texto vai dizer no versículo 23? Tendo sido avisado, novamente, irmãs, em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Pelas minhas contas, ele esteve na Galileia, foi para Egito, foi para a Judeia, voltou para a Galileia, foi para Nazaré. Não importa onde, porque às vezes nós imaginamos que podemos escolher, Deus nos escolhe e a gente escolhe a geografia. Eu tenho escutado algumas pessoas que dizem assim, então não importa, você pode servir a Deus aqui, ali, acolá. Deixa eu só lhe dizer que quando Deus chama, também Ele estabelece o lugar onde eu preciso servir. Deus diz, é Nínive. Aí você diz, eu não quero Nínive, eu posso escolher? Ele vai dizer, você vai ser professor da escola dominical da classe, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, a classe dos homens. Aí você diz, não quero a classe dos homens, não. Não, você vai ser de crianças. De crianças, estou cansado.
cansada, trabalho com crianças a semana toda para chegar no domingo e ainda ficar com crianças na igreja? Não, deixa eu lhe dizer, você não escolhe aquilo que lhe é confortável. A obediência se estende também para o lugar onde Deus quer. Porque às vezes eu tenho encontrado membros que querem escolher o lugar. E normalmente escolhem, irmãos, sempre eu vou usar uma expressão assim, o filé do ministério. Sabe, irmãos? O filé, essa história de ficar no estacionamento, debaixo de sol e chuva, recebendo aqueles irmãos que sempre chegam com um sorriso no rosto, e que você diz, estacione aqui, e a pessoa, agora mesmo, sabe? Não, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero esse tipo de ministério, eu não quero esse tipo de serviço. Por favor, não é você quem escolhe, não. Quando Deus disser no Egito, vai para o Egito. Quando Deus disser Galileia, é Galileia. Quando for para a Judéia, é Judéia. Quando for para isso ou aquilo, Deus estabelece onde. A Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons e coloca cada um no lugar onde ele deseja. Está escrito, é só ler as epístolas do apóstolo Paulo. Eu tenho aprendido que Deus, ele não trabalha sob a lógica da tentativa, erro e acerto. Eu não sei se você já observou, mas os planos de Deus, eles já existiam antes mesmo de você existir. Porque à medida que a história de José é contada, aí diz o versículo 15 do capítulo 2 de Mateus, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Aqui é o profeta Oséias, capítulo 11. Do Egito chamei o meu filho. É impressionante, José não tinha a menor noção de que aquela escolha que ele estava fazendo, o ato de obediência dele, já havia sido profetizado cerca de, quem sabe, 8 séculos antes dele existir. Os irmãos conseguem imaginar isso? E acontece uma segunda vez. Veja o versículo 23. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Sobre esse texto existe um certo questionamento, mas normalmente o que se consegue dizer é que Isaías, capítulo 11, verso 1, esteja por trás desta referência. Mas tanto numa situação quanto na outra, o que é que a gente observa? Que séculos antes, Deus já tinha tudo planejado. Mas pastor, eu não sei, eu estou muito confuso, porque Deus falou ao meu coração, dizendo que eu preciso ir para o Egito. Eu fui para o Egito, aí eu estou no Egito, Deus disse, está na hora de voltar. Logo que eu estava me organizando, eu sou carpinteiro, eu vivo de encomendas, e de repente eu já tinha criado um grupo de trabalho, as pessoas já estavam me fazendo encomenda. Quando eu penso que está tudo resolvido, Deus disse, não, pode levantar-se. Pegue a Maria, pegue o menino e volta para o Egito. Parece que Deus tem alguém orientando e controlando a minha vida, pastor. Eu quero lhe dizer que antes mesmo de você existir, Deus em sua soberania, Deus em sua misericórdia, Ele já sabia pela sua onisciência, que Deus sabe de tudo. Você pensa que Deus fica surpreso quando você o obedece? Quando você o desobedece? Ele sempre soube, sempre soube. É por isso que Deus, ele não vive jogando dados, sabe, irmãos? Deus não vive, deixa eu ver se isso vai dar certo, não deu certo aqui, eu vou colocar você ali. Não. Cada experiência da minha vida tem um propósito divino. Tem algo que Deus quer me ensinar e a você também. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu lhe dar aqui, trazer à igreja algumas, só são 3, viu? Sugestões de votos para 2024. Já começamos, não é, a pensar nisso? Já começamos? Dezembro já chegou. E a gente já começa a pensar no que é que nós queremos colocar diante de Deus para o ano de 2024. Primeira sugestão. Chega, mas por favor, chega de procrastinação. Quem sabe você vai precisar fazer assim. Darei um basta nessa mania de deixar para depois aquilo que vem de Deus. Porque o procrastinador religioso, ele é curioso. Ele é seletivo. Ele procrastina aquilo que é de Deus. Mas ele acelera processos que são dele. Se é de Deus, Deus pode esperar. A Bíblia me ensina que Deus, ele é paciente, misericordioso. Eu prometi a ele
em 2019, pastor. Já se passaram alguns, mas o senhor sabe, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ele não se importa com isso. Já faz tempo que eu estou prometendo, Acaba com essa sua procrastinação seletiva. E querem saber? O texto sagrado vai me dizer assim: Deus olha para aquele homem de Deus no capítulo 2, versículo 20, olha para José e diz: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel. Isso é no versículo 20 do capítulo 2. Versículo 21, aí veja o que é que a Bíblia diz. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi. A bênção desse versículo 21, irmãos, eu vou repetir. Aqui se destravam as janelas, sabe, do céu sobre a sua vida. Quando você resolve simplesmente... Para mim, eu acho que a expressão mais bela desse verso é quando diz assim: e foi. Deus mandou e ele foi. Deus falou, ele obedeceu. Deus disse não e ele disse sim, senhor. Deus disse agora não e ele disse eu espero. Por isso... Primeira sugestão para o ano que se aproxima: chega de adiar aquilo que é de Deus na sua vida. Segunda sugestão: diga assim ao Senhor: Senhor, aconteça o que acontecer, não abandonarei meus compromissos contigo. Querem saber por quê? Porque virada de ano é também aquele momento em que eu observo gente que passou o ano todinho sem aparecer, sabe, irmãos, na igreja. Mas a virada do ano ele tem que estar, não é assim? Ele tem que estar. Parece um paralelo das 7 ondas. Eu acabei o comentário, terminei por aqui. Porque virou quase que uma superstição. Ela precisa romper o ano na igreja, contando rompe a aurora, vai-se embora mais um ano, porque senão o ano dele não vai dar certo. E é verdade, irmãos, é verdade. Aí o que acontece? O que eu observo é que no início do ano, o fôlego de alguns, eu não sei se alguém já observou isso, porque a vida é uma maratona, mas às vezes a gente pensa que é uma corrida de velocidade. Aí no primeiro mês, aquela criatura aparece e põe meu nome nessa comissão, põe meu nome nesse ministério. Olha, Neto, voltei para o coro. Deus tem falado ao meu coração e eu quero voltar a cantar no coro. Aparece lá na liderança da juventude, passou o tempo todo sem aparecer, e de repente aparece. E normalmente quando essa pessoa aparece com tantos planos, meu Deus. Sabe? É um negócio assim, impactante, sabe? Deus tem falado ao meu coração. Aí vem com um discurso extremamente místico, você vai se sentindo a pior das criaturas. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele veio, o Messias apareceu em nossa reunião. Aí vem, não. E outra coisa, não é somente discurso de planejamento do que vai ser feito, mas um discurso crítico do que está sendo feito. Pense numa criatura que só vê defeito naquilo que todo mundo fez ao longo do tempo, quando ele sequer apareceu. Chega no berçário depois de 20 anos de ausência. Meu Deus, ainda estar assim, ainda está desse jeito. Mas isso deveria ser diferente. Sabe quanto tempo isso demora, irmãos? Quanto tempo? Quantos meses, dos 12 meses do ano, os irmãos acham que isso demora? Não chega um mês, irmãos. Não chega um mês. Sabem por quê? Porque na maioria desses grupos que eu mencionei, são escalados somente uma vez. Uma vez só. Qual é a escala no estacionamento? É um a cada quanto tempo? O pessoal que trabalha no estacionamento? 2 vezes por mês, é isso? Em 4 semanas, em quantos cultos, meu Deus? Em 8 cultos. Ele está de manhã e de noite, é isso? Ou só de manhã? Se está de manhã, não está de noite. Se está de noite, não está de manhã. Então 2 vezes. Olha que coisa, irmãos. Estou descobrindo coisas, né? Por favor, como é que é a escala de berçário? Quantas vezes? 1 vez no mês, de manhã e de noite? Não, também não. Se estiver de manhã, não está à noite. Agora, eu não sei o que é que acontece com um membro de igreja, que todos os compromissos dele acontecem quando, irmãos? No dia da escala. Isso é coisa do Satanás, não é, irmãos? Isso é coisa do Satanás, ou então do secretário dele. Ou de um ou de outro. Porque não é possível que todas as vezes que você está escalado para servir,
Você tem uma coisa para fazer, uma coisa que é inadiável, que ninguém pode fazer, intransferível, inadiável, intransferível e impossível de você não participar. Eu volto a dizer-lhes, irmãos, aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar os meus compromissos com Deus. Uma das coisas para mim preciosas é que o chamado de Deus para José incluíam uma mãe e um filho, Maria e o menino Jesus. Eu não sei se você se recorda, mas no capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 21, todas as vezes que Deus falou com José, Deus disse assim: pega o menino e a sua mãe. Pega o menino e a sua mãe. Menino e mãe, família, não pode ser usado para atrapalhar o ministério de quem quer que seja. Casamento é bênção, família é bênção. Sabe o que é que a gente faz? Pega menino, bota debaixo do braço e vamos embora, vamos embora. Mas pastor, o senhor não sabe quantas bolsas a gente tem que arrumar, quantas sacolas. Meu amigo, eu tive 4 filhos, viu? 4 filhos, eu sei o que é isso. Sei o que é esse carrinho, que já treinou, porque um dia eu ainda vou lhe trazer de volta para você montar esse carrinho, que naquele dia foi. Falaram alguma coisa com você depois? Ah, foi para ajudar. Ah, entendi. Irmãos, foi para ajudar o pastor, a ênfase que o pastor estava dando, se ele conseguisse montar. Gente, sua família não é um empecilho para o seu serviço. Quando Deus nos chama, Ele diz: olha, pega a mulher, pega o filho e vamos embora. Não, seu trabalho, se Deus deu o seu trabalho, as duas coisas não vão conflitar. Por que você insiste em estudar? Sabe quando é que dá um desejo enorme de estudar? Quando é que o desejo de estudar bate no coração de um aluno? Na hora que ele tem algum compromisso com o seu ministério na igreja. A criatura passa o dia todo na internet, WhatsApp, Instagram, isso e aquilo, mas quando chega naquela, eu preciso estudar, porque você sabe, estou me preparando para um concurso. Eu quero louvar a Deus pela vida de nossos filhos e filhas, gente que estudou para fazer medicina, que foi aprovado e que não abriu mão do seu serviço na igreja, do seu ministério na igreja. Eu quero agradecer a Deus, sabe, por aquele pessoal que foi aprovado, sabe, em concursos dificílimos, mas que não abriram mão de sua comunhão com Deus, do seu momento devocional, de sua devoção, de jeito algum, não abriram mão disso. Mas, por fim, a última sugestão: estarei aberto às mudanças, permitirei que o Espírito Santo transforme em minha vida o que precisa ser transformado. E isso é uma tarefa de longo prazo, sabe, irmãos? É um processo. Na vida de José, houve um momento em que, tomado pelo medo, sem saber o que fazer, ele tomou uma decisão no coração de deixar Maria. Lembram-se disso? Deixar Maria. Só que Deus falou ao coração de José. E você se recorda do que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer assim, Mateus 1, 24, José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Viver ao lado de Deus, sabe, é dizer: Senhor, eu estou com medo, mas quando Deus fala, eu enfrento. Deus olhou para ele e disse: olha, eu sei que você já colocou no seu coração o desejo de sair desta relação, de deixar Maria em secreto, mas o que foi dela gerado é do Espírito Santo de Deus. Aí eu fico imaginando que naquela hora, é mesmo, Senhor? Então o problema se tornou maior ainda, não é, irmãos? Porque o que foi gerado é do Espírito Santo de Deus, o medo de não estar pronto para aquilo deve ter tomado o coração daquele homem. Mas ele aí olha e a Bíblia diz: não, mas eu rasgo. Aquilo que eu decidi, esqueça. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. E é tão interessante porque a justificativa para a atitude de José aparece aqui. Ele fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele fez o que Deus mandou que ele fizesse. E ponto. É só isso. Aqui está o segredo de uma vida espiritual vitoriosa, irmãos. É fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. 3 sugestões, viu? Quem sabe até o final deste mês eu vou trazer outras sugestões, ou os outros pastores desta igreja que Deus tem levantado, trarão para os irmãos outras sugestões de votos para 2024. Pense nisso, ore sobre isso, e eu quero desafiar você a por alguns momentos só, estar em oração diante de Deus, dizendo ao Senhor do seu desejo, de que o ano que se aproxime seja um ano
de bênçãos na sua vida. Um ano em que você vai ser instrumento da bênção de Deus. Em que você vai abençoar, e à medida que você vai abençoar, você vai acabar sendo abençoado. Se tinha alguém aqui pensando em desistir das coisas, já sabe. Vamos em frente, porque Deus sabe aonde Ele quer nos levar, por que Ele quer nos levar e o que Ele tem reservado para cada um de nós. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, entregue a sua vida, agora só se for com sinceridade, e diga: Senhor, eu estou aqui para realizar a Tua vontade, viver mediante a Tua orientação. Diga isso a Deus em oração.